Oi, Lu, tudo bom? Oi, Conrado, bom dia. Tudo bem e você? Bom dia, tudo jóia. Bom, eu sou o Conrado e junto com a Lu nós estamos fazendo o estudo do livro Calma, né, Lu? E nós já estamos no Sim, capítulo 4, que vai falar sobre nos momentos de crises, né? as Nós quase não crises. ficamos em crise, né, Lu? Pois é, quase não vivemos crise todos os dias. Pois é, Lu. Pois é, Bom, vamos fazer uma rápida harmonizaçãozinha, Lu, para a gente vamos, iniciar o nosso estudo. vamos, Conrado. Então vamos nos acalmando, tranquilizando a nossa mente, os nossos pensamentos, sentindo a presença amorosa dos nossos mentores espirituais, agradecendo a proteção e o amparo que recebemos, todas as inspirações. Pedimos que nesse momento, durante o nosso estudo, a gente consiga se manter firmes, inspirados para fazer as melhores reflexões. Pedimos também a Maria toda a sua proteção diante da sua misericórdia divina e a Jesus que nos ampare, que nos acalme, que nos envolva com a sua paz, com a sua luz e com o seu amor. Que assim seja. Que assim seja. Pois é, né, Conrado? Olha que capítulo, nas crises, né? O livro é Calma, né? Calma nas crises. Eu fiquei aqui pensando, né? Por que será que a gente passa por tantas crises, não é? Se a gente parar para pensar, as crises, quando a gente, ou enfrentamentos, né? Eles fazem aflorar aquilo que há dentro de nós, né? Ou a calma, ou a intranquilidade, ou a ira, né? Ou discernimento. E se nós pensarmos também, né? Não há Jesus, né? Deus não coloca, vamos falar, Deus não coloca sobre nossos ombros fardo mais pesado do que a gente possa carregar. Então, com certeza, as crises, elas precisam ser enfrentadas, né? E venho pensando assim, né, de repente, às vezes quantas encarnações nós somos preparados, Conrado, para poder enfrentar uma crise que pode ser a solução de algum problema que nós trazemos encarnações e encarnações, né? Penso que Deus Isso é vai a nos... pura verdade, Lu, que a Não é? gente não sabe, mas é o que está acontecendo o tempo todo. Pois é, acho que Deus vai nos preparando, né, como um aluno, né, vai nos preparando para que a gente possa, em determinado momento, quando estivermos preparados, encarar. Né? E quando elas surgem, aí vem Emmanuel e fala para a gente passar por elas com calma, né? E em cada uma dessas frases, acho que ele vem trazer dentro de nós para que a gente deixe aflorar aquilo que nós já tivemos de preparo para encarar as crises, porque elas existem, né? E nós temos que enfrentá-las, né? Tem aquela história, o rio só chega no mar porque vai contornando os obstáculos, né? Então, acho que se nós não aprendermos aí a contornar, né, os obstáculos, penso também, Conrado, que o problema ele está sempre para que a gente possa resolver o problema, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, né? Nós temos que dar um passo adiante, né? Ele não, porque se ele estivesse aqui, não seria problema, né? Se ele estivesse no nosso dia a dia, né? Se a gente não precisasse fazer nada, não seria um enfrentamento. Então eu acho que ele sempre vem para nos tirar da estagnação, para dar um impulso. Por exemplo, numa crise, né, uma perda de um emprego, né, uma perda de um ente querido, né, uma doença inesperada, né, tudo faz com que a gente busque dentro da gente todas as forças que nós temos, que foram construídas encarnações e encarnações, para que a gente possa, naquele momento crucial da nossa vida, né, resolver da melhor forma possível, usando todo o ferramental
que Deus foi nos preparando, não é assim? É exatamente isso, Lu. A gente vivencia nossas crises porque ainda somos imperfeitos, né? A caminho da Então, perfeição, né? nós vivenciamos essas crises porque ainda existem sentimentos mal resolvidos, né? Mal trabalhados dentro de nós. E toda vez que a gente entra em crise, por mais sofrido que seja, é uma grande oportunidade de transformação na vida da gente, Sim, né? Após todos os momentos de crise, vem a calmaria, vem a paz, né? E vem assim o sentimento de estar mais forte, se sentir mais preparado, né? Então, Lu, esse é o grande objetivo. Não é castigo, não tem castigo, não tem não é nada. castigo. É sempre de uma forma pedagógica, né? De aprendizado. E não podemos esquecer que essas crises ela acontecem porque nós ainda precisamos amadurecer determinados sentimentos dentro de nós, né? Sim, Sentimentos de apego, sentimentos de orgulho, sentimentos de egoísmo, né? Raivas. Então, tudo isso que ainda não está muito legal, está meio bagunçado dentro de nós, né? Quando não sai do nosso jeito, a gente, pum, crise. Aí, né? Aí é aquele momento de reflexão, né? Para a gente poder trabalhar dentro de nós, buscar mudar os padrões de comportamento que nos levaram a essa crise. E assim nós vamos sim. melhorando, Lu. Eu penso que Emmanuel é sempre muito pedagogo também, né? Vem nos mostrar assim nesse capítulo que nós vamos passar por crises, né? Então, Quem nunca? quem nunca, né? Se nós não aprendemos alguma coisa, não resolvemos algum problema, nós vamos enfrentá-lo, né? E ele vem com esse livro Calma nos mostrar que existem caminhos e caminhos. Exatamente. A gente pode se desesperar, a gente pode pular fora do barco e ele vai mostrar para a gente um outro lado, né, desse enfrentar. Isso mesmo. Vamos ver o que ele fala, né, Conrado? A gente está só Bora lá. postulando, não começamos a ler, né? Vamos lá. Vamos lá. Nas crises, estarás, talvez, diante de algum problema que te pareça positivamente insolúvel. Então ele nos coloca, eu vejo assim, né, que nós vamos enfrentar problemas, né? Com certeza precisaremos manter a calma para encará-los. E tem algo que ele coloca aqui, uma palavra que tocou no meu ouvido agora, Conrado, que te parece positivamente insolúvel. Parece para nós, às vezes a gente tem um problema tão grave na frente, tem vários graus de dificuldades, né? E para nós parece que não tem solução. Ele fala para a gente ter calma, porque tudo tem solução. Talvez aquilo que para nós seja a pior desfecho é a solução que aquele problema precisava. Quer dizer, nós estamos sendo preparados para justamente naquele momento ter calma para passar por o problema. Ele tem solução. É que às vezes, que eu vejo assim, né? Às vezes a solução do problema jamais seria aquilo que nós esperamos que fosse. Por exemplo, desencarne de alguém, Conrado. Então, é um problema que parece que é insolúvel. Você perdeu alguém, né? E pode ser que a solução era aquele desencarne. Era aquilo que precisava, não é? Talvez eu entendo que pode ser que o Emmanuel esteja trazendo essa reflexão para nós. Porque, Lu, nada é para sempre, né? Não existe dor, sofrimento, problema que vai persistir eternamente. Tudo é passageiro, né? A partir do momento que nós assimilamos o aprendizado, né, que está envolvendo a situação que a gente está vivendo, deixa de ser cíclico, cessa, não é mais necessário, Lu. Entendeu? Mas é óbvio que quando nós estamos vivendo a situação difícil, parece que não vai ter fim. A dor é tão grande, você fala, isso não passa nunca, mas vai passar. Acalma o coração,
uma hora vai passar, é sempre assim. Se a gente olhar para as nossas experiências vividas desde quando nós nascemos, Lu, quantas coisas nós já passamos que achamos que não ia, que o sofrimento não ia passar de jeito nenhum e passou, né? Passou. Então, só que é óbvio, né? E quando ele fala assim dos problemas, né, que nos leva a uma crise, são inúmeros, né, Lu? A gente desde de uma perca de emprego, como você falou, desencarne, um casamento que se desfaz, né? Então, tantas situações, um amor que não é recíproco, né, Lu? Enfim, tanta coisa difícil, mas passa. Quem nunca passou por uma situação difícil assim? Pois é, eu penso assim que essa palavra parece remete muito àquela passagem do Evangelho que fala sobre ponto de vista. Então, do nosso ponto de vista de encarnados, né, presos aqui na matéria, aquilo é insolúvel, né? Então é um problema imenso. E talvez, pelo ponto de vista espiritual, seja a grande solução que nós precisávamos. Se fosse o remédio que nós estivéssemos precisando. Eu penso que esse parece, assim, né? Tem sempre, você sabe, Emmanuel tem sempre alguma chavezinha numa frase que você para e fala, opa, né? Então pode ser que esse parece também seja em relação a pontos de vista, né, Conrado? É sempre assim, Lu. Eu estava conversando com uma pessoa amiga esses dias, Lu, e ela me falava assim, meu Deus, eu não aguento mais essa quarentena, isso não vai passar nunca, eu não suporto, eu quero minha vida de volta, sabe? E a pessoa muito angustiada, acreditando que também isso não vai passar, né? E é óbvio, como tudo tem começo, meio e fim, em algum momento vai passar sim também. Então, não adianta a gente se desesperar, né? Vamos viver esse momento, buscar viver esse momento difícil, mas com serenidade, com calma, né? Tentando tirar todo o aprendizado, né, decorrente disso, e em algum momento passa, Lu. Será que essa quarentena não seria o remédio que nós estávamos precisando neste momento, né, Conrado? Parece insolúvel e às vezes quando nós desencarnarmos, vamos pensar assim, nossa, né, tivemos um remédio nas nossas mãos, né, para a solução de um problema de 1000 anos aí, né? A gente não sabe. Então, o Emmanuel vem dar um toque. Aí, Emmanuel diz assim, olha, não acredites que a fuga te possa auxiliar. Conrado, isso cai pra gente assim, né, como até um aperto, né? Porque às vezes a gente está vivenciando uma crise, um problema, né? E o que a gente pensa é, vou deixar isso para depois. Não, eu não quero nem pensar nisso agora. Eu não quero resolver esse problema. Não, eu vou dormir que isso passa. Então tem várias formas de fugir de um problema, achando que vou esquecer, vou colocar isso em stand-by, né? E ele fala pra gente, não acredita não, né? Não é momento de fugir. No momento da crise, é momento de encarar, né? De enfrentar aquilo que vem pela frente. E isso vai te ajudar muito mais do que fugir. Quando eu li essa frase, Conrado, e vou te falar assim, sinceramente, agora, nesse momento, me veio também a questão do suicida. Porque às vezes a pessoa está tão desesperada que ela pensa que fugir do problema através da morte vai livrá-lo daquilo. E muito pelo contrário, ele vai se deparar com uma situação de que ele continua vivo e que o problema agora só está potencializado, né? Então, acho que de diferentes maneiras a gente pode interpretar essa frase, não é? Essa frase é bem forte, Lu, bem forte, porque retrata uma realidade nossa mesmo, que a gente busca, diante dos nossos problemas, fugir dele. E, na verdade, Jesus, Deus, não dá a cruz maior e mais pesada se a gente não for capaz de carregar. Então, não adianta você pensar assim, ah, nossa, olha esse problema aqui. Não, deixa para a próxima reencarnação, que lá eu vou resolver. Não. Os problemas existem para serem resolvidos, mas é difícil. A gente precisa, diante da situação difícil que a gente está vivendo,
meditar mesmo sobre aquilo, né? Entender Sim. por que desperta em nós tanta angústia, tanto sofrimento, por quê? E trabalhar, porque como a gente sempre fala, Lu, essas situações de crises, de dor e sofrimento, são oportunidades fantásticas, importantes de aprendizado, de nos transformarmos em pessoas melhores. Então não adianta. E às vezes o que acontece? A pessoa ela utiliza os recursos, por exemplo, a pessoa está passando por uma situação difícil, então ela fala assim, agora eu vou trabalhar mais. Aí ela se soca no trabalho, só pensa em trabalho, foge dos problemas familiares que ela tem, né? Ou vai para fazer uma atividade, um outro tipo de atividade, vai fugir de alguma forma. É ruim? Não é ruim, mas o problema ele só vai ser resolvido verdadeiramente quando a gente olhar para ele com coragem. Olha, enfrenta e busca a solução verdadeira. Porque senão vai ser um ciclo que não vai acabar nunca. Ele vai entrar em stand-by num determinado, mas ele retorna. E aí retorna de novo. Só vai cessar esse ciclo quando você extrair o aprendizado e amadurecer. E Conrado, vou te falar que eu já fugi de problemas justamente com esse exemplo que você deu. Me atolei no trabalho. Então, quando você trabalha 20 horas por dia, você não tem tempo de pensar naquele problema. E você está fugindo dele, mas ele continua ali. Ele continua. Outras pessoas tomam remédio e dormem. Só quer dormir, a pessoa busca o sono, né, como uma fuga para não encarar. Então ele fala, não acredita que isso vai te auxiliar, porque é seu, não é? É seu. Enquanto você não resolver, a gente vem falando isso o tempo todo, né, que ele vem nos falando o tempo todo, né? Nós somos responsáveis, somos nós que fazemos, somos nós que colhemos, né? Então, é nosso. Se nós não fizermos agora, em outro momento ele vai surgir para que a gente resolva, não é? Não vai auxiliar. Nossa, Emmanuel, nesse capítulo, hein, Conrado? Vamos ver o que espera pra gente, hein? Tá show de bola. Olha, ele diz assim, pensa, ele acaba de falar pra gente não fugir, né? Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como se apresentem. Então ele está falando pra gente pensar que dentro de nós tem reserva de forças latentes dentro de nós. Então nós vamos sendo, aí eu volto naquilo que eu falei no início, nós vamos sendo preparados gradativamente, né? Nós vamos angariando forças, elas vão ficando dentro de nós, vamos sendo preparados para aquele momento. Né? Como se a gente pensar um aluno que vai sendo alfabetizado para que em algum momento ele consiga ler um livro. Ele não pode começar lendo o livro, ele precisa entender as letrinhas, as vogais, as consoantes, né? Para que num momento ele consiga. Então ele fala assim, olha, pensa nas reservas, aquilo que você já vem acumulando dentro de anos ou encarnações, né? E aceita. Esse aceita, olha, traz para nós a resignação, né? Não é entrar em falar, não, eu vim para sofrer, eu tenho que sofrer. Não, resigne-se que aquela dificuldade que está se apresentando ali é sua. E você tem forças dentro de você para resolvê-las. Esse aceita, eu penso como o resignar-se, né? Novamente, Deus não dá a cruz mais pesada que a gente possa carregar. Nós temos dentro de nós forças que nós desconhecemos. Né? Quem nunca passou por uma situação trágica, né, que aconteceu de repente e que naquele momento, por algo desconhecido, você começa a se comportar de uma forma, a resolver, e depois você fala, gente, eu não sei como, da onde eu tirei forças para encarar essa situação, né? Porque essa força já existia dentro de nós. Não é verdade, Lu? Então, a gente tem que... E essa força não é a força física, força de energia, não é isso não. É também, mas é a nossa força mental, os nossos sentimentos, aquilo que a gente... Confiança, fé, resignação. Não adianta se revoltar diante dos problemas.
O problema apareceu e eu vou me revoltar? Não, o problema está aí, o problema está para ser resolvido. Resigna-se de forma ativa, né? Aceite sem reclamação e faça o possível e impossível para você sair dessa situação melhor. Pois é, ele fala, pensa que você tem dentro de você uma força moral para resolver isso, né? Nada é por acaso. Nossa! É para a gente pensar muito, porque nós estamos vivendo um momento diferente nas nossas vidas, né, Conrado? Cada um lidando de uma forma, e ele vem falar para a gente que dentro da gente tem uma força muito grande. Pensa nela, né? Acredite que exista esse poder dentro de nós, né? E vamos encarando as coisas, não vamos nos rebelando, né? Não adianta rebelar, porque não vai resolver nada. A gente só vai se irritar, né? Vai desesperar, vai desequilibrar, desestabilizar e não vai resolver o problema. Então ele faz a gente se lembrar que dentro de nós tem muita coisa guardada. Sim, Lu. Aí Emmanuel fala assim, não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos próprios deveres. Não abandona a tua possibilidade. Você tem possibilidade de trabalhar. Essa possibilidade quer dizer, a gente tem o livre-arbítrio, né? E ele fala, não abandona a tua possibilidade de trabalhar agora, né? Eu volto a pensar, nós estamos sendo trabalhados, nós estamos sendo preparados para em determinado momento podermos resolver algo nosso que está sem resolver há muito tempo. Então ele fala, não abandona essa possibilidade que foi dada para você agora. Continua firme nos seus próprios deveres. Ele nem fala próprio, ele fala, a responsabilidade é sua, não é? Então, embora a crise te pareça insolúvel, não é insolúvel. Embora você pense que pode fugir, que vai te ajudar, não vai te ajudar. Lembra que dentro de você tem muitas forças, resigne-se e trabalhe, né? Porque o dever é seu, tudo com calma, sem atropelo, nada vem fora da ordem natural das coisas, não é? Olha como ele vai numa sequência, Conrado, mostrando assim e nos empoderando, né? Eu estou me sentindo, conforme eu vou lendo assim, empoderada, né? Então nós conseguiremos resolver os problemas. Ele vai nos, não sei, ele está me fortalecendo para encarar as dificuldades. É o objetivo do livro, né? Nossa! O objetivo do livro. Lu, mas quem nunca viveu aquela situação tão difícil que você fala assim, não, desisto. Desisto, não suporto mais, não aguento mais, e aí bate aquele desânimo, nada mais faz sentido. É mais ou menos uma pessoa que começa a entrar numa crise de depressão, de tristeza profunda por conta dos problemas, né? E o que Emmanuel está falando aqui, né? Mesmo diante dos seus maiores problemas, nunca abandone tua possibilidade de trabalhar. Continua fiel aos teus deveres, aos teus compromissos, sejam eles familiares, com os teus filhos, com tua esposa, sejam profissionais, sejam sociais, no ambiente religioso, nunca abandona. Esse é o caminho. Por mais difícil que esteja, se mantenha firme, porque nós já entendemos que nós temos forças adormecidas dentro de nós que nós desconhecemos, né, Lu? Pois é. Ele vem e vai tocando na ferida, né? Vai falando, olha, a possibilidade que nós temos nessa encarnação de resolver problemas milenares, né? E ele vem nos fortalecer. Eu acho que cada uma dessas frases eu estou me sentindo fortalecida. Não sei se você está sentindo essa a mesma sensação, né? Essa sensação, né? É possível. Falar assim, acredite em você, né? Mesmo em crises, acredite em tudo que tem dentro de você. Você é um filho de Deus, é uma centelha divina, tem força dentro de você. Então, seja forte, encare, né? Não foge. Eu acho que ele vem assim, nos impulsionando a resolver os nossos problemas, Conrado. Tô adorando. Eu também. Ó, aí ele diz, assume as responsabilidades que te dizem respeito. Como dizer, tem algumas tarefas, algumas responsabilidades que não são nossas.
A gente já conversou sobre isso, né? Nós temos que cuidar da nossa evolução. Por mais que a gente queira que o outro evolua como a gente, nós não temos esse poder, né? Porque é uma decisão de cunho próprio, é sua, né? Ele fala, olha, assume aquilo que é teu. Simples assim. Eu não posso dizer, ai, olha, esse problema que eu estou enfrentando é porque o Conrado fez isso, né? Ai, mas eu estou passando por essa dificuldade porque o meu marido criou isso. Não, não, não. Põe tudo no seu colo, porque as responsabilidades dizem respeito a você, né? Não queira. Pode dizer. Não, pode continuar, Lu. E essas responsabilidades, assim, né? A gente não pode querer responsabilizar o outro e nem nos responsabilizarmos por aquilo que é do outro. A gente primeiro precisa assumir as responsabilidades nossas. Porque às vezes a gente, no ímpeto, né, você esconde os seus problemas, foge deles, guarda numa gavetinha e sai querendo resolver o problema do outro. E a gente tem a melhor solução, a gente abre a boca com todas as nossas orientações possíveis. Fala, olha, assume as responsabilidades que te dizem respeito. E a gente já tem bastante para resolver. Vamos resolver o nosso primeiro, não é? É justamente isso que eu ia complementá-lo. Eu ia falar sobre às vezes, essa necessidade que a gente tem de resolver o problema dos outros, né? Já que nós temos nossos próprios problemas, que não são poucos, né, Lu? Então, tá certo que a gente se colabora, né? A gente se ajuda, mas importante é a gente estar consciente das responsabilidades nossas, que dizem respeito a nós, a mim, a você, né, Lu? E, além disso, a gente não pode esquecer que, antes de encarnarmos, nós assumimos alguns compromissos, né? Nós nos propomos, será que eu vou conseguir? Vou lá para fazer isso. Então, tem muita coisa que a gente precisa resolver dentro de nós, né, Lu? Então, vamos assumir essa responsabilidade, aceitar esse fardo, né, com inteligência, né, de forma ativa, passiva, e evitar assumir para nós o que não é nosso. Colaborar, auxiliar é uma coisa, mas cada um tem os seus problemas e os seus aprendizados inerentes aos problemas que estão sendo vividos. Então, é importante que o outro também viva os problemas dele. Não adianta você querer viver, meu coitadinho do meu filho, não suporto que ele passa por isso, se queria eu passar no lugar dele. Não, é ele. É ele que tem que passar. O aprendizado é dele, né, Lu? A gente pode fortalecer, ajudar, amparar, né? Mas é ele que tem que viver. Somos nós que temos que viver os nossos. Nossa, tem muita reflexão, uma frase tão curtinha, né? Às vezes a gente pensa que é egoísmo, né? Mas aí eu me lembrei, enquanto você estava falando, das orientações quando você está dentro do avião, né? Então, se der algum problema, primeiro coloque o oxigênio, né, em você, né? Então, vai despencar e você primeiro coloque em você, para depois você colocar no outro. Ou seja, primeiro, nós podemos ajudar o outro, mas primeiro a gente tem que resolver os nossos. Então, se eu saio colocando oxigênio nos outros, eu vou ficar sem oxigênio e eu vou morrer. Ou seja, eu vou perder a minha oportunidade, né? Assim, um exemplo, né? Uma comparação. Vou perder minha oportunidade de resolver um problema que é meu. E quando você diz de filho, Conrado, mãe é assim, né? Mãe é assim. Às vezes o filho fez algo e ele precisa ser responsabilizado por algo que ele fez, e a mãe vai e assume a responsabilidade por ele, exime-o da culpa, né? Porque ela não quer que ele passe por aquilo vai causar desgostos, né? E ele vem e nos traz a realidade. Assume as responsabilidades que te dizem respeito. Primeiro as suas. Quando as suas estiverem resolvidas, provavelmente a gente pode auxiliar os outros. Isso mesmo. Com calma. Sim. Evita comentar os aspectos negativos da provação que atravesses. Isso é muito comum, né, Conrado? Isso é aquela lamentação, né? Então, toda vez que a gente está passando por um problema, nós enxergamos o que é negativo, aquilo que não é bom, né? Tem gente que
segura, que é muito introspectiva e que não comenta, guarda muito para si, né? E ele fala que é isso mesmo, né? Não é que a gente não vai comentar nada, mas ele fala, evita. O evita no sentido de não sair falando sem parar tudo aquilo que é negativo, porque você vai propagando e vai ficando potencializando aquilo que é ruim, né? Então a gente passa e sempre pensando que tudo tem um ponto de vista. Então, às vezes, aquilo que é negativo, que eu acho que está ruim num momento de crise, de uma provação que eu estou atravessando, pode ser que seja o meu melhor remédio e eu não sei. Eu tenho mania, viu, Conrado? Isso aqui, para mim, evita comentar, né? Porque quando a gente está passando por alguma crise, eu tenho uma dificuldade enorme em segurar. Eu quero dividir. Parece que se eu dividir, vai diminuir. E não vai, acho que pelo contrário, ela vai até potencializar aquilo. Na verdade, Lu, o problema não está em compartilhar, em dividir, está em valorizar o aspecto negativo. Exato. Né? O aspecto negativo do problema. Então, Exato. É importante que a gente se mantenha otimista. Essa é a questão. O problema está aí, mas vai resolver. Em algum momento vai ser resolvido. Então, se mantenha otimista, Lu. E uma forma da gente, eu acho que enfrentar esses problemas é buscar dentro de nós e exercitar a gratidão. O problema está difícil, começa, por mais difícil que seja, mas começa a agradecer tantas e tantas coisas que a gente tem para agradecer, tantos motivos, só o fato de nós estarmos vivos, Lu, nós temos comida todo dia na nossa mesa, Lu. Então, tantas e tantas situações que a gente pode agradecer. O problema está aí, não sou só eu que tem problema. Todo mundo vive seus níveis de problemas. Não tem ninguém no mundo que está isento de dor, de sofrimento. É um mundo de provas e expiações, Lu. Então, se mantenha otimista e grato. É difícil, não é fácil. A gente está falando aqui, mas a gente tem que falar, é o nosso papel. Mas a gente sabe que não é fácil. Mas se esforce, né, Lu? Seja otimista. Esse é o nosso papel. Com certeza. Adorei seu foco, sua colocação, Conrado. Foca no aspecto positivo. Adorei sua colocação. Acho que foi para mim, hein? Você falou isso. Para mim também, Lu. Aí, Emmanuel fala assim para nós: ora, sempre, né, Conrado? Acho que toda vez, eu vou até parar aqui, toda vez que a gente está passando por uma dificuldade, né? O orar, né? Vai resolver o problema? Provavelmente não, mas ele vai nos elevar de tal forma que a gente deixa, o que ele disse lá atrás, aflorar as forças que nós temos dentro de nós, né? Nos faz sair daquela vibração do desespero do problema, né? Nos faz assim, elevar a vibração. Então ele nos lembra aqui, olha, ora, mas ora com sinceridade. E aí vem aquela parte, né? Quando você for orar, recolha-se no seu quarto, feche a porta, ou seja, né? Fale com Deus intimamente, né? Desligue-se dos problemas, né? Desligue a mente para que você entre na conexão da vibração divina, né? Pedindo a proteção de Deus em favor de todas, olha que legal, de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa, sejam elas quais sejam. Aqui ele vem falar pra gente assim, olha, amai os inimigos, porque às vezes o problema que nós estamos enfrentando tem outras pessoas. E às vezes quando a gente vai rezar, a gente pede pra gente, me fortaleça, me oriente. E ele vem falando, não é só isso, né? Pedindo a proteção de Deus em favor das outras pessoas que estão dentro daquele problema que está te preocupando no momento. Mesmo que aquela pessoa seja alguém que você não gosta, que você tem inimizade, né? Ou alguma coisa contra. Ele vem nos mostrar daqui
fraternidade mesmo no momento de crise, né? Ô Lu, fazendo uma analogia, quando nós vamos construir uma casa, nós precisamos de ferramentas para construir. Desde a mais simples, desde a pazinha, até ferramentas mais sofisticadas de perfuração e tudo mais, né? Só que nós não conseguimos fazer sem as ferramentas. Nós precisamos de ferramentas. Da mesma forma, na construção de nós mesmos, nós temos também ferramentas para ser utilizadas. E uma das ferramentas na nossa construção interna, né, é a oração. Essa é, talvez, a grande ferramenta que a gente tem à nossa disposição. Então, quando a gente se coloca em oração, nós saímos daquele padrão de vibração que envolve o problema que nós estamos vivendo e nós nos conectamos com outro tipo de vibração, né? Ela nos desliga, né? Ela tira a gente daquele momento lá e nos leva para outro momento, né, Lu? Então, é importante que a gente faça isso, mas com sinceridade. Não adianta nada eu começar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Nem estou prestando atenção no que eu estou falando. Porque a oração, ela tem que ser sentida, tem que sair do coração. Porque nós já aprendemos, Lu, que o nosso pensamento cria a nossa realidade. Mas essa realidade é criada a partir do que nós sentimos, né? Do nosso coração. Então nós sentimos e nossa mente, ela vibra e transforma aquilo em realidade, plasma a nossa realidade. Então a gente tem que ter sinceridade, né, na nossa oração. Ore, né, que nesse momento que você estiver em oração, é mais fácil que você encontre uma solução, porque você saiu do problema, né? É mais fácil que você receba uma ajuda externa do seu mentor e que te traz luz em relação àquele problema. Sim. E eu gostei muito dessa colocação, Conrado, porque às vezes a gente está vivenciando uma crise, vamos imaginar que seja uma crise profissional, né? E aí as pessoas que estão envolvidas, você acaba criando dentro de você raiva ou indignação. E ele fala para a gente pedir a proteção para essas pessoas, porque elas não estão naquele problema por acaso, elas não estão envolvidas por acaso, né? Sejam elas quais sejam, ou seja, independente se alguém que você nesse momento, imagina que você teve uma discussão no trabalho, uma discussão, né? Ou você foi extremamente ofendido e aí você tem que tomar uma decisão em relação à situação que você está vivenciando. E a gente, é comum, né? Nós nos recolhermos e fazemos uma oração por nós, pedindo proteção, pedindo orientação, o que eu faço nesse momento. Ele fala, tudo bem, você faça isso, mas faz também para que o outro receba a proteção, estenda esse seu amor, resolva o seu problema enquanto você está com as pessoas aqui encarnados, né? Eu achei que... Exatamente, Lu, porque os problemas, eles sempre envolvem mais de uma pessoa. E sempre quando e eu tenho percebido, Lu, que quando nós oramos, vibramos por outra pessoa além de nós, a sensação que eu tenho é que é mais eficiente. Quando nós nos colocamos em oração pelos outros, né? Quando nós estamos em oração por nós, que também tem a sua eficiência, mas está envolvido uma questão de egoísmo. Porque é minha, é para mim, eu quero, para mim, eu preciso, entendeu? Então, assim, uma energia que está se misturando ali, Lu. Então, é importante que a gente vibre também por todos aqueles que estão envolvidos na situação, porque todos precisam, né? Se eu me ofendi, se o outro se ofendeu, ele também precisa entender, né? Que o contexto e amadurecer em relação a isso, tanto quanto eu, Lu. E o problema só vai ser resolvido quando os dois se entenderem. Não adianta um só se entender, né? Às vezes você está rezando para você, querendo que o outro se dane. Não, ele vai ver o que é dele, ele vai encontrar o que é dele, o que é dele está guardado, né? Assim, o que é dele está guardado. Ele fala, não é para a gente pensar nada assim, né? Reze por ele também. É uma mudança de paradigmas, né? É um verdadeiro paradigma isso.
formatado dentro da gente, quebra, é o contrário, né? Nossa, é muito profundo esse capítulo, gente. Sim, muito, Lu. Uma delícia. Muito. Olha o que ele diz. Se existem ofensores no campo das inquietações, em que, porventura, te vejas, perdoa. E esquece qualquer tipo de agressão de que hajas sido objeto. Para que vai acumular mágoa? Para que vai acumular, né? Isso não vai acrescentar nada. Então, mesmo no momento de crise, se alguém te ofendeu e você gera na gente uma inquietação muito grande quando você é ofendido, né, Conrado? Às vezes uma ofensa que você fala, gente, aí fala, perdoa, esquece, né? Não fique alimentando essa ofensa, porque só vai piorar vai te tirar da calma, que você precisa de serenidade, mesmo em momentos de crise. Nós precisamos ter a serenidade de esquecer, de perdoar, né? Mais uma ferramenta na construção do nosso ser, Lu. Já entendemos a oração e agora o perdão. Perdão. Mais uma ferramenta. Importante que a gente não carregue pesos desnecessários, né, Lu? Que a bagagem, né? Para que a gente possa estar calmo, estar sereno, a gente não pode estar sobrecarregado, né? Quando você está carregando muita coisa, não tem como você estar tranquilo, você está fazendo muita força, é muito peso, né? Então, jogue fora, né? Esquece, Lu, a melhor coisa que a gente deve fazer com a questão das ofensas, esquece, não alimente, na verdade, né? Fica alimentando ela dentro de você, porque na medida que você alimenta, é como se segurasse um carvãozinho ali, eu não largo esse carvãozinho. E tudo que eu vou fazer, eu tô sujando tudo. Eu vou cumprimentar uma pessoa, dar um abraço segurando um carvão, vou sujar essa pessoa, né? Vou preparar minha comida, segurando esse carvãozinho na mão, eu vou sujar minha comida. Então, tudo que a gente faz quando nós estamos com mágoa, essa energia, ela tá penetrando tudo. Então, é mais inteligente para nós, né? Mais sensato que a gente simplesmente perdoe, aceita as coisas que são, perdoe, não carregue esse peso que não é seu. Pois é. Ele vem nos falando o tempo todo, né, Conrado? Vamos ser serenos, né? Nós estamos de passagem pela Terra, com uma missão, com um plano reencarnatório, vai envolver crises, vocês foram preparados para encarar essas crises, elas vão chegar, e que a gente passe por elas com maior serenidade, consciência do que a gente está passando, né? Sem achar culpados para nada, sem querer fugir daquele momento que às vezes é tão importante que a gente esteja nele, né? Fala, nossa, eu vim 3 reencarnações esperando, né, 3 encarnações, perdão, esperando para poder resolver esse problema. E quando chega, eu me vejo tão desesperada e não acredito que fui preparada para ele, né? Ele vem nos alimentando. Eu estou me sentindo fortalecida e empoderada com esse capítulo. E de qualquer forma, Lu, não é fácil perdoar. A gente sabe que o dia a dia, né? Quando você, de repente, você se ofende de uma forma inesperada, assim, alguma coisa te ofendeu, é difícil, dá vontade de pegar no pescoço, mas na hora se controla, né? Para não. No momento mais importante é se manter calmo. Por mais que os sentimentos estão aflorando ali, né? Se mantém calmo e no decorrer do dia, né? Conforme o tempo for passando, evite alimentar. Não alimente. Por que eu não falei isso? Por que eu não respondi dessa forma? Vai ver só, quando eu encontrar ele aí... Não alimenta, passou. Chega, né, Lu? É o mais importante. Só vai tirar a calma da gente, né? Aí, mano, vem e fala assim, esforça-te. Quando ele fala esforça-te, porque nós temos uma tendência grande a caminhar por aquele lado, que ele vai falar pra gente, olha, se esforça para não fazer isso, né? E vai falar que não é fácil, né, Conrado? Sempre que assim, esforço é porque você vai sair da sua zona de conforto e vai ter uma ação para você não cair naquilo, né? Esforça-te por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação. Ele já fala pra gente, né?
porque nós não somos tranquilos normalmente, né? A gente está sempre, vivemos num momento assim, não só por conta da pandemia, mas a gente vem vivendo um momento de muita aceleração, né? Então a gente está constantemente acelerado, constantemente atrasado, já percebeu isso? A gente tem coisas para fazer, o dia ficava curto, você não dava conta dos afazeres, nós fomos nos sobrecarregando, né? Então, eu preciso ser bom nesse assunto, naquele assunto, no outro. Eu preciso estudar inglês, eu preciso estudar informática, eu preciso trabalhar, eu preciso dar conta da casa. Então, aquela sobrecarga, né? E ele fala assim, esforça-te, né? Por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação. Em tudo que a gente atua, né? Na família, no trabalho, na casa espírita, né? Sem considerar sacrifícios pessoais, que serão sempre pequenos, por maiores que te pareçam. É porque às vezes a gente pensa, né, que está se sacrificando em prol de alguma coisa. Ele fala, não pense que é sacrifício. Por maior que te pareça, né, são sempre pequenos. Na hipótese de serem realmente o preço da paz de que necessitas. Às vezes a gente pensa que está se sacrificando tanto por alguma coisa que nós estamos fazendo, estou deixando de pensar em mim, é um sacrifício que eu faço. Fala, você está pensando que é grande? Para a paz que você vai conseguir quando você resolver esse problema, é muito pequeno. Nossa, então será que... E a gente só vai conseguir enxergar isso depois, né, Conrado? Depois que tudo passar, fala, nossa, eu deixei noites sem dormir, eu trabalhei até de madrugada, eu me sacrifiquei para que aquilo acontecesse. Fala, olha, foi pequenininho, diante de tudo que você conquistou em termos de paz interna, que você precisava, era um preço, que lá atrás nós vimos como encargos, né, da vida. Então, fala assim, foi o preço que você precisou pagar, e ele é pequeno, comparando com o que você vai conseguir, não é? Olha, cheio, profundo. Profundo, eu tenho certeza, tenho convicção que todos nós, todos que tiverem contato com esse conteúdo, se for buscar na sua memória, já viveram situações, né, muito difíceis e que depois, quando passou, veio aquela sensação de paz mesmo, né? Isso é tão gostoso. Estou em paz, estou tranquilo, tudo passou, está melhor, estou me sentindo bem, né? E é isso que Emmanuel está falando. Se esforce em tudo que você faça, mesmo que te pareça um sacrifício tremendo. Por quê? Porque você vai encontrar a paz no final, né? E esse é o preço que nós vamos pagar para encontrarmos a calma, a serenidade, a paz. Mas é importante que a gente tenha tranquilo em tudo que a gente faça, né? Nos problemas profissionais, né? Principalmente dentro do nosso lar, né, Lu? Nos nossos problemas, que não são poucos, mas é importante que a gente se mantenha em paz, tranquilo. E ver assim, não supervaloriza seus sacrifícios, né? Às vezes a gente supervaloriza, né? Fala, nossa, olha, vamos pensar assim, para conseguir formar um filho, não é fácil, né? Mas depois, quando passa, você fala, nossa, foi nada, faria tudo de novo, porque o resultado foi tão bom. Naquele momento, talvez eu tenha pensado que era, nossa, estava me matando. Mas depois, na hora que você olha para trás e vê, fala, nossa, não foi nada. Olha só o que foi conquistado. É isso que ele quer que a gente mantenha tranquilidade em tudo que você estiver fazendo. Não valorize, né? Porque é pouco que você está fazendo. A gente sempre poderia até ter feito mais, é pouco. Por mais que pareça grande, não é tão grande assim. Vamos em frente, Lu. Dá um puxão de orelha em nós, né, Conrado? Aí ele coloca olha o C. Nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema em foco. Nunca recorras à violência, mas sim continua trabalhando e entrega-te a Deus. Acho que nesse C, Conrado, para a gente pensar, né, será que tem
algum problema que nós não somos capazes de ter uma iniciativa para resolver, mas se você achar que não tem como resolver esse problema, não vai partir para a ignorância, né? E fala, calma, né? Continua firme, trabalhando e entrega a Deus, que está no comando de tudo. Quando a gente fala entrega-te a Deus, né? A gente pensa que Ele vai prover aquilo que nós precisamos. Se nesse momento eu estou me julgando incapaz, não fique desesperado, não fique desesperado. Acredite que a providência divina vai te auxiliar e vai chegar um momento que você vai se sentir capaz de resolver o problema. É isso. Pois é, Lu. É importante que a gente tenha fé em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vivencia. Aqueles problemas que escapam da nossa alçada, a gente não tem como controlar, se descontrolou, por exemplo, a perda de um ente querido, não tem o que fazer. Saiu, perdeu o controle, né, Lu? Adianta a gente desesperar, agredir, ficar nervoso? Não. Simplesmente confie, entrega a Deus, que Deus sabe, né, de tudo e sabe o que realmente é importante e o certo para cada um de nós, Lu. Então, um exercício de fé, né, de humildade, saber que nós não somos capazes de tudo, né, não entendemos tudo, muito pelo contrário, temos muito ainda a aprender a entender, né, e confia, porque realmente problemas assim vão existir, Lu. E aí só nos resta ter fé e nos manter calmo. Manter calmo, porque nada vai resolver. Eu já vi, Conrado, já vivenciei situação, você falou de perda de um ente querido, né? No momento do desencarne de uma pessoa, o filho que estava ali, ele saiu no corredor do hospital agredindo médicos e enfermeiros porque não foram capazes de fazer o trabalho correto. Não adianta isso, né? Aquele momento não tinha nada para ser feito. Então, olha o que ele fala, mantenha calma, tranquilidade, né? Se você não é capaz de resolver aquilo que você acha, inclusive, que é um problema, né? Não vai para a violência. A fé na providência divina, em Deus, que não desampara nenhum filho. E a gente volta naquela situação, né? Deus não dá uma cruz mais pesada do que os seus ombros conseguem carregar, não é? É isso, Lu. Ô Conrado, eu queria encerrar, né, lendo um pequeno trecho de um poema de Guimarães Rosa, Oba! porque eu recebi isso hoje pela manhã, eu achei tão a calhar pelo que nós estamos estudando. Eu não tenho toda a poesia porque é grande, só um trechinho. Ó. Recita pra gente, então, Lu. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Ser capaz de ficar alegre e mais alegre no meio da alegria. E ainda mais alegre no meio da tristeza. Guimarães Rosa. Né? Lindo, Então, Lu. Perfeito. Às vezes a vida... Tem tudo a ver com as nossas reflexões de hoje. Pois é, às vezes a gente se sente apertado, mas daí a calma. A vida quer que a gente tenha coragem para resolver os nossos problemas com serenidade, né? Isso mesmo, Lu. E hoje nós tivemos participação especial da Ingrid, preparando o nosso... Dá para ver? Olá, Ingrid, beijos. Beijo, tudo bom? Ô, Lu, então terminamos com chave de ouro, com essa poesia linda, né? Graças a Deus. Obrigado por trazer pra gente, Lu. Obrigado pela sua companhia, por compartilhar esses momentos comigo. Eu muito feliz. Eu que agradeço sempre, Conrado. E nós agradecemos, né, Conrado, a proteção recebida, nós agradecemos a presença amorosa da espiritualidade superior, que sempre se faz presente, né? E pedimos ao Mestre Jesus que nos mantenha assim, envoltos no seu amor, na sua luz, para que possamos dar continuidade a esse trabalho que estamos fazendo com tanto amor e carinho.
Que assim seja, Que seja, graças Lu. a Deus. Fica com Um Deus, abraço, Lu. Conrado. Fica com Deus. Outro. Até. Até o próximo, Lu. Até.